Nós vamos conversar hoje no programa Gestão Eficaz com a equipe da Estação Business School que esteve em São Francisco, nos Estados Unidos, no desafio global da Hult International Business School. O desafio da Hult tem como objetivo propor ideias para resolver a crise de água limpa no mundo. A equipe da estação foi a única do Brasil e da América Latina presente nesse desafio. E hoje estão conosco os participantes para falar um pouquinho mais sobre o projeto que eles levaram até os Estados Unidos. Estão conosco Bruno Piccoli, que possui especialização em marketing pela Estação Business School e desde 2008 é diretor de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional da Aviação Piraquara. Está conosco também professora Marilda Lili Corbellini, que possui doutorado em Serviço Social com foco em empreendedorismo social. É professora e consultora da Estação Business School, renomada na área de gestão de pessoas, liderança e gestão de equipes. E professor Jerônimo Mendes, que é mestre em organizações e desenvolvimento local, professor nas áreas de estratégia, empreendedorismo, execução e tomada de decisão da Estação Business School, com diversos livros publicados nas áreas de empreendedorismo, sustentabilidade e comportamental. Possui mais de 30 anos de experiência em consultoria para empresas de médio e grande porte. Olá, bem-vindos. Vocês embarcaram em março deste ano para os Estados Unidos, estiveram em São Francisco. Chegando lá, o que vocês encontraram? Como foi o desafio? O desafio, assim, foi um aprendizado muito grande para todos nós, né? Acho que uma coisa assim, muito interessante foi a gente chegar lá. Teve um primeiro dia que foi uma apresentação das equipes e tudo mais. E como nós éramos a única equipe da América Latina, a hora que a gente se apresentou e falou que era do Brasil, nós fomos aplaudidos, né? Foi até uma coisa assim muito boa de ver a visibilidade do nosso país lá fora, né? Acho que isso foi o primeiro impacto assim muito interessante que a gente teve lá, né? Qual é a sensação de representar tanta gente num desafio tão importante, concorrendo com pessoas de todo o mundo? Na realidade, a representação é de uma responsabilidade incrível, né? Mas o que fica assim muito importante para nós é assim as contribuições que a gente levou, mas também o que a gente trouxe e o impacto da participação, né? O impacto da participação não é só pensar no grande Brasil, mas é pensar também na comunidade onde a gente vive e o que fica depois, né? Então, para nós todos foi uma bela surpresa de aprendizagem, como diz o Piccoli, mas também foi uma oportunidade única da gente conhecer mais, trabalhar mais em cima dessa proposta, não é? E intercambiar mais essa proposta e também poder gerar soluções para o contexto onde a gente vive, para o local onde a gente vive. E essa oportunidade da representação, com certeza, também deixou marcas, passos, pegadas dentro da instituição Hult nos Estados Unidos, em São Francisco, porque todos acreditaram que juntos, né, e nós principalmente, podemos daqui para frente fazer uma bela proposta de continuidade dentro dessa área. Certamente. E como foi o projeto desenvolvido por vocês? Vocês fizeram um projeto, eu conheço, um projeto muito inovador. Como era o projeto? Nós levamos um projeto, Paula, sobre a visão do ponto de vista sistêmico. Sustentabilidade num conceito mais amplo, dentro das 5 dimensões da sustentabilidade. Nós defendemos uma ideia, digamos assim, quase que institucional, ou seja, não se pode pensar em água simplesmente do ponto de vista da captação, dos recursos financeiros, mas de como também, mais adiante, preservar, fazer com que essa água volte a passar pelo seu ciclo natural de extração, de evaporação e depois novamente de refazer o ciclo da água. Como o americano, do ponto de vista mais prático, mais pragmático, pensou sempre na captação dos recursos financeiros, então, naturalmente, como eram 31 equipes, e todas elas tiveram esse mesmo viés, exceto a nossa, que foi uma proposta diferenciada, porque nós pensamos na educação, nós pensamos lá desde a base, e isso realmente fez uma diferença. Mas, claro, eu acho que isso talvez não tenha sido captado com a mesma essência com a qual nós levamos, com a mesma profundidade. Isso talvez tenha sido uma desvantagem para nós. Mas isso não é o problema, nós só temos consciência aqui, já conversamos entre nós, de que nós vamos fazer esse projeto vingar a partir daquela ideia original, a partir do Brasil. Ou seja, há condições de se implantar com um modelo diferenciado, sob o ponto de vista sistêmico, de que todos são parte integrante de um único processo, e isso realmente tem condições de ser aplicado em qualquer lugar do mundo. Mas naquele momento exato,
a praticidade, ou então o que despertou mais atenção seria a captação dos recursos de maneira mais rápida, mais imediata. Isso talvez tenha sido uma pequena desvantagem, mas o aprendizado, a experiência nos diz o seguinte: não ficamos devendo nada para nenhuma das equipes. Acredito que fizemos a nossa parte, apresentamos bem e temos condições de implantar isso com muita facilidade. Se vocês pretendem levar esse projeto à frente, vocês pretendem desenvolvê-lo, de que forma isso poderá ser feito? Na verdade, a gente consegue implantar esse projeto aqui e é o nosso objetivo, né? Nós já estamos nos reunindo e com esse objetivo de viabilizar esse projeto aqui, né? Fica fácil pela nossa facilidade com a visão sistêmica, pelo conhecimento da equipe, né? E também pelo fato de ser um projeto ligado à internet, né? Então, como a internet é o grande mote desse século, é onde flui muita informação, onde concentra muitas pessoas, essa que é a nossa ideia de implantar aqui, entendeu? É viável e nós estamos estudando como fazer isso. Ótimo. Eu quero ouvir um pouquinho mais do projeto de vocês, mas isso no próximo bloco. Eu quero ouvir sobre a ligação do projeto com a internet, mas daqui a pouquinho. E você que está nos assistindo, não saia daí, vamos para um pequeno intervalo e voltamos em 1 minuto. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, 2 sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Eu estou de volta conversando hoje com o pessoal que representou a Estação Business School no Desafio Global da RUT em São Francisco, nos Estados Unidos. Nós já falamos sobre o projeto. O projeto tem uma ligação muito próxima com a internet. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre o tema. Como funciona, como ele está apoiado nessa ferramenta? A ideia de utilizar a internet é, na verdade, para dar velocidade e dar amplitude para o projeto, né? Então, você utilizando a internet, você consegue atingir projetos na amplitude municipal, estadual, nacional e fora do país também, né? Então, através da internet, eu também concilio, hoje em dia, cada vez mais da internet no celular, né? E a gente vai conseguir fazer que as pessoas deixem de serem simples
simples atuantes para serem protagonistas, para estarem ali colaborando com o site, trazendo a sua participação, trazendo a sua ideia e angariando recursos para isso também. Como elas poderão participar? Então, uma das ideias é a gente bolou um negócio como se fosse o Twitter no celular. A gente apelidou de Twitter, né, que fica assim junto de Twitter com água. Então, assim, imagine um aplicativo no celular. Você vê alguma coisa relacionada à água interessante, algum projeto, algum ponto crítico que você queira jogar isso a nível mundial. Você está lá com o celular, você tem o aplicativo, você tira uma foto, faz o upload e em 5 segundos aquele evento está espalhado numa rede social com acesso mundial, né? Então acho que esse que é o grande salto da internet e uma parte importante do nosso projeto é viabilizar esse acesso mundial e extremamente veloz, né? Então a internet, vocês acreditam que será a grande aliada de vocês nessa ideia de promover informações, troca de ideias para contribuir com a melhoria da água consumida em todo o mundo? Com certeza, eu acho que é a internet que vai viabilizar o protagonismo, né? Acho que até a Marilda pode falar um pouco disso, como que isso pode atuar no projeto. Né? Professora Maria, isso tem muito a ver com o comportamento das pessoas. A senhora é especialista na área comportamental. Como as pessoas podem mudar de atitude em relação à preservação da água ou prestar um pouquinho mais de atenção nesse assunto? Que a gente tenha a população mais perto da gente para poder participar. E população, quando a gente diz, é a presença da atitude, a presença do conhecimento em todos os níveis. Não é? Então, na realidade, seriam oportunidades que pessoas como vigilantes teriam, não é? De observar determinadas situações, às vezes não totalmente positivas ou contrastando com o desejo da humanidade de fazer essa água continuar sendo, não é, potável, continuar sendo limpa, não é, de participar. Então, nós vemos aí um grande protagonismo, uma grande oportunidade de protagonismo, porque não seria só empreender e participar de um novo caminho, de um novo atalho para obter esse objetivo, mas seria a oportunidade de agir sobre, não é? Porque enquanto você empreende, você está abrindo ações novas para você poder participar. Enquanto você protagoniza, você participa junto, realizando ações que podem alterar bem perto, na sua comunidade, no seu bairro, com essa vigilância, essa oportunidade de transformar uma determinada realidade. Esse processo todo que a gente pensa construir, ele vai ter muitos aliados, com certeza, né, e pretende atingir, como nós já dissemos, todas as camadas sociais. O professor Jerônimo pode até nos ajudar a mostrar como seria o encaminhamento, não é, mais genérico desse processo. As pessoas passam a ter mais responsabilidade e esperar menos de governos, de entidades, elas passam a atuar mais, tendo responsabilidade sobre seus atos, a gerir os seus recursos. Estariam mais conscientes também. Nós temos que colocar um trabalho participativo em cima disso. Quando eu comento com algumas pessoas, e essa foi a grande aprendizagem, de verificar que nós não temos água limpa por muito tempo, né? Em algumas regiões até 2015, infelizmente, em algumas regiões até 2020, nós já temos alguns estados norte-americanos importando água para a sua região. Quando eu comento isso com alguns colegas e alguns profissionais aqui brasileiros, eles dizem, realmente nós não temos mais tempo. Por isso a ideia da internet também, não é? Essa agilização do processo, essa discussão é emergente. Não é? Nós não podemos ficar parados assistindo e a nossa geração que está dentro ainda da nossa casa, que está vindo por aí, o que será dela? Então, esse protagonismo é emergente, ele não é só necessário, ele é emergente. Eu acho que é essa a mensagem que a gente imediatamente quer passar. O que nós nos propusemos a fazer e o que nós vamos levar para as redes sociais além do protagonismo. Por que a gente quer envolver as redes sociais? Porque nas redes sociais é onde as pessoas se sentem parte integrante do meio. É onde todos querem expressar a sua opinião, querem participar, e eu acho que isso não tem como a gente fugir mais. Então a ideia do Twitter, como a gente comentou aqui, que é o nosso símbolo, fazer com que as práticas sustentáveis voltadas para a água limpa sejam difundidas. Nós não queremos massificar aquilo que nós vemos de ruim na sociedade, mas sim levar à sociedade, levar às redes sociais, levar ao público que vai ser participante, vai fazer parte integrante do nosso site, da nossa ideia, do nosso projeto, é que eles possam divulgar o que está se fazendo de bom aí nas comunidades.
que você tem na Índia, o que você tem nos Estados Unidos, o que você tem aqui no interior do Brasil. Práticas sustentáveis voltadas para a água limpa que podem ser replicadas. E se quer alguma coisa mais prática ou mais instigante do que a própria internet, um Facebook, um Twitter e tudo mais, essa é a nossa ideia principal, é divulgar práticas sustentáveis voltadas para a água limpa, a preservação, a captação dos recursos, mas de uma maneira que possa ser replicada ao redor do mundo. Essa é a ideia central do nosso projeto. É por isso que a internet não tem como a gente fugir, ela é parte integrante desse processo. Ok? Não tenha nem dúvida. Nós vamos voltar a falar sobre a ideia, sobre o projeto de vocês, mas daqui a pouco vamos fazer mais um intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Networking. Estação Melhor Perfil de Alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação Melhor MBA do Sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta com a equipe da RUT, que esteve nos Estados Unidos representando a Estação Business School Brasil e América Latina na crise mundial sobre a água limpa. Eles estão apresentando um projeto interessantíssimo, inclusive vocês podem saber mais sobre o projeto no site waterspotters.com, o endereço que está aqui na tela. Vocês falaram sobre o projeto, mas na RUT também vocês tiveram contato com projetos de outros países, de outras equipes. O que chamou a atenção de vocês? Primeiro, o contexto foi muito interessante. Nós tivemos com N universidades, nós tivemos a representação da Harvard na nossa frente também. A gente tem que valorizar nessa hora. Realmente, nós temos boas universidades norte-americanas, com boa aplicação e interesse dos alunos também na participação disso. Eu acho que essa é uma boa mensagem para nós, não só dentro da Business Estação, mas também de outros aliados da área acadêmica, da gente começar a pensar no ouro que nós temos, na pérola que nós temos, da participação dos jovens, dos alunos, dos futuros gestores jovens. E eu acho que isso é uma primeira consideração que não deve ser posta de lado. Nós estamos pensando seriamente nisso. Mas, com certeza, o ambiente também nos ofereceu oportunidade de outras ideias. Eu acho que a primeira delas é a mobilização. Quando a gente fala na palavra mobilização, a gente está querendo conhecer
outros protagonistas institucionais interessados e que já desenvolvem dentro do Brasil, dentro do contexto do Paraná. Nós temos excelentes projetos, né? E nós, com certeza, já estaremos começando a entrar em contato para verificar que competências de liderança essas instituições já tomaram dentro dessa área, como podemos trabalhar nessa rede social junto. Essa é uma das nossas primeiras práticas. É claro que existem outras propostas também. Que práticas, além dessas, poderiam ser iniciadas ou como poderia ser feita essa integração entre as ideias já existentes, professor? Nós temos uma ideia diferenciada. Recentemente, um grande banco aqui do Brasil lançou um projeto que vai também fomentar esse tipo de iniciativa. Nós pretendemos, pelo menos, buscá-los, procurá-los para saber até que ponto nós podemos interagir ou não. A gente gostaria de deixar um pouquinho desse suspense, digamos assim, para o lançamento do site, do projeto de uma maneira geral, mas acho que ainda eu queria só reforçar um pouquinho aquilo que a professora Marilda falou com relação aos Estados Unidos. O que nós temos muito claro para nós é que, como eu disse anteriormente, apenas quero reforçar, o americano ele é muito prático e ele vai direto na busca do recurso, na mobilização. Usa muito aquilo que eles chamam lá de crowdfunding, que é aquilo que elegeu, por exemplo, o presidente Obama, que agora na segunda campanha dele, na campanha da reeleição, ele já está novamente mobilizando a rede social, principalmente o Facebook, para buscar dinheiro. Essa é a nossa ideia também, para que a gente possa fomentar essas práticas, a gente possa divulgar. Eu acho que existem maneiras de você conseguir se inserir no mercado, embora você saiba que o Brasil é um pouquinho mais difícil. O americano ele é mais empreendedor por natureza. Ele faz mais marketing também, ele é prático do ponto de vista, olha, preciso do recurso, é isso que eu preciso, ele faz mais cálculos. E nós precisamos chegar nesse ponto também. Nossa ideia foi boa, é uma ideia que foi pelo lado da sustentabilidade, do pensamento sistêmico, mas nós estamos ainda com o projeto tentando torná-la um pouco mais prática. Como trazer esses recursos, como mobilizar a rede, como fazer um site dinâmico, interativo, que possa fazer com que as pessoas venham para dentro do projeto e se mobilizem também, para que elas sintam, elas entendam a importância daquilo que nós estamos tentando vender. Eu acho que se nós conseguimos fazer isso a partir de Curitiba, que já é um exemplo mundial em vários sentidos, em várias iniciativas, para nós será realmente uma grande realização. Eu diria para você o seguinte, nos Estados Unidos, a mobilização em cima dessas redes sociais é muito maior do que a nossa. Aqui nós temos o Orkut, naturalmente, mas em Facebook nós somos ainda pequenos, que seria talvez o nosso grande instrumental, a nossa grande chave. Então a gente precisa fazer isso com uma certa maestria. É arrancar bem, sair bem com uma ideia boa, para que ela possa se solidificar. De maneira geral, como eu disse anteriormente, e reforço, eu acho que nós não ficamos devendo nada para eles. Só que do ponto de vista mais prático, talvez eles tenham já um pouco mais de experiência do que nós. Isso é a única coisa que eu faço como ressalva. Mas o nosso projeto não deixa de ser interessante, ele é muito interessante, precisa ser realmente visto sob um ponto de vista mais prático em termos de arrecadação de recursos e mobilização de pessoas. O que uma viagem, uma experiência como essa agrega à vida profissional de vocês? Num primeiro ponto, né, o principal que traz assim para a carreira seria o conhecimento cultural, a diversidade cultural. Nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas, como eu falei, de diversas universidades, pessoas que estudam nos Estados Unidos, mas são de outros países, são da Índia, Canadá, tem muitos canadenses lá. Então, isso é um ponto muito interessante para a vida profissional, você abrir o teu leque cultural, né? A gente está muito acostumado a ficar na realidade da nossa empresa, na realidade da nossa cidade, e quando você faz uma viagem desse tipo, ainda mais com um propósito, né, é um pouco mais acadêmico, você acaba tendo uma amplitude muito maior. Então faz você pensar um pouco, né, aquele negócio, você olhar a tua empresa com outro olho, sabe? Pelo menos comigo foi assim, eu cheguei na empresa e comecei a olhar, você começa a ver os aspectos culturais, como é grande, né? Como isso pode influenciar os nossos negócios, né? Um outro ponto também que chamou a atenção, foi o que a Marilda lembrou agora há pouco, como a gente poderia elevar o nível acadêmico do Brasil, né? A gente viu lá a participação em massa das universidades e como o papel deles, as universidades elas têm um papel um pouco diferente lá do que aqui, e que o Brasil tem muito potencial, tem tamanho e tem quantidade para conseguir elevar o nível das nossas universidades, para conseguir criar programas como esse e criar conhecimento de uma forma bem competitiva. É um enriquecimento muito grande. Não é? Você retorna com muita informação. E aí a responsabilidade como profissional de você
porque como pessoa, a gente já vem se envolvendo com isso há muito tempo. Mas como profissional, eu acho que você tem que fazer alguma coisa com essa informação. E o canal mais viável de imediato são as pessoas que estão com a gente dentro da academia, estudando, conversando, participando. Esse é o primeiro canal. Mas amplia a nível profissional também a busca. O foco que a gente começa a ter quando você busca determinada informação para as suas disciplinas que você trabalha, para o teu expertise, ele aumenta. Ele começa a ter uma riqueza e uma proposta muito mais diversificada e também mais participativa. Não há como você não, quando você trabalhar liderança ou quando você trabalhar o processo dos followers, da equipe de trabalho, não há como, quando você está falando em conflitos ou quando você está falando em comunicação, você lembrar o importante papel da questão global da convivência. Eu acho que fica para mim essa mensagem em toda a minha caminhada profissional. Como você ter ampliação de uma metodologia de convivência para trazer as pessoas juntas. Porque o demais é técnica, o demais vem junto. Mas esse expertise da convivência, eu acho que eu trago como fundamental, porque é pela convergência, pelo estar com as pessoas que nós vamos poder discutir e fazer transformação. Isso, para mim, ficou essa grande mensagem. Uma bela mensagem. E o professor Jerônimo? De qualquer forma, o que eu queria deixar aqui é o seguinte. O Brasil, com todas as nossas dificuldades, nós temos uma grande vantagem sobre qualquer país. É a nossa riqueza, a nossa diversidade cultural. Nós somos um país multirracial. Um país fundamentalmente com uma identidade assim, diferente dos demais países, porque nós temos aqui pessoas de todos os lugares do mundo. Isso nos credencia, isso nos dá vantagem sobre os demais países, no sentido de podermos nos integrar. Nós temos que acreditar um pouquinho mais nas nossas ideias. É isso que eu estive trazendo como reflexão para mim lá desse desafio da Roots. Os países realmente que vendem as suas ideias, Estados Unidos, fundamentalmente lá você tinha Estados Unidos e Canadá, embora pessoas de diferentes origens, diferentes países, né? Indianos bastante, paquistaneses, canadenses, mas de qualquer maneira a gente sente que nós precisamos acreditar mais em nós, acreditar mais nas nossas ideias, levar as nossas ideias à frente de uma maneira um pouco mais prática, do ponto de vista mesmo pragmático, como eu falei. Condições de igual para igual nós temos. E é isso que eu trouxe como lição. Sabe que nós não ficamos devendo nada para ninguém e temos condições tanto quanto eles de fazer projetos altamente sustentáveis. E é isso que nós vamos levar para frente. Ok? Muito obrigada por voltarem aqui para dividir conosco toda essa experiência. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. E vocês que estão nos assistindo, obrigada pela companhia, mas assim termina mais um programa Gestão Eficaz. Na semana que vem eu volto com outra entrevista imperdível. Fique conosco e até o próximo programa.